Então, pessoal, para a gente entender aqui o conceito, né, o que é uma função seno, o que é a função cosseno, né, função cotangente, a função tangente, para a gente definir perfeitamente essas funções trigonométricas, é preciso a gente fazer algumas considerações preliminares. Quais são essas considerações? Então, inicialmente, nós vamos considerar o ciclo trigonométrico, certo? Que a gente acabou de fazer uma revisão sobre ele. Então, aqui nós temos o ciclo trigonométrico. É uma circunferência de raio 1, centrada no sistema cartesiano, né? Ortogonal no zero, né? O centro da circunferência coincide com a origem do sistema cartesiano. A origem desse ciclo trigonométrico é o ponto A, né? Então, se a gente caminha, né, sobre a circunferência no sentido anti-horário, então nós vamos escrevendo arcos de circunferência com medidas positivas. Se é no sentido horário, nós vamos descrevendo arcos de circunferência, né, com medida negativa. Como eu já falei, né, agora há pouco, o mais e o menos serve apenas para nos dizer o quê? O sentido de percurso. Então, se a gente caminha sobre o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, os arcos vão ficando positivos. Se a gente caminha no sentido horário, os arcos vão ficando negativos. Agora, para a gente definir as funções trigonométricas, são necessárias outras informações. Quais são elas? São essas 4 aqui, pessoal. O eixo U, né? Aqui eu tenho um sistema cartesiano U, O, V. O eixo U, por convenção, por definição, é chamado de eixo dos cossenos. Tá? Tá aqui escrito, ó. Eixo dos cossenos. Então, tem a direção OA, certo? Com origem nesse ponto O. Mas a origem não é do ciclo. É do eixo dos cossenos. Certo? Em outras palavras, o eixo U é o eixo dos cossenos. Esse eixo V aqui, ó, é chamado, né, de eixo dos senos. A direção aqui seria de OB, com origem em O. Certo? Obviamente, pessoal, que aqui no caso do eixo dos cossenos, se esse ponto aqui ele representa a origem do sistema cartesiano, por exemplo, no eixo U, à direita de O, esses valores aqui são positivos. À esquerda de O, esses valores são negativos. No caso do eixo dos senos, né, acima do ponto O, esses valores são positivos, e abaixo do O, esses valores são negativos. Como no sistema cartesiano mesmo. Né? Como no sistema cartesiano mesmo. Fora, pessoal, esses dois eixos, o U e o V, né, o chamado eixo dos cossenos, V chamado eixo dos senos, nós vamos introduzir mais 2 eixos, que são chamados de eixo das tangentes e eixo das cotangentes. Mas como é que são traçados esses eixos? O eixo das tangentes, pessoal, nós vamos traçar aqui, ó, uma reta perpendicular a esse eixo U, passando pelo ponto A, que é a origem do ciclo trigonométrico. Então, eu escrevo aqui, ó, uma reta, tocando aqui o ciclo trigonométrico no ponto A. Para cima, nós vamos determinar valores positivos. Para baixo aqui, vamos determinar valores negativos. Ok? E esse eixo, ele é considerado o eixo das tangentes. O eixo das cotangentes. Nós agora vamos fazer o seguinte, vamos traçar uma reta, né, tocando aqui nesse ponto B, essa reta aqui, ela é perpendicular ao eixo, né, o eixo aqui, ó, o eixo V. Certo? Perpendicular ao eixo V ou paralela ao eixo U. Então, aqui nós temos um eixo chamado eixo das cotangentes. Né? A origem desse eixo é o ponto B, ok? E à direita de B, os valores são tidos como positivos, à esquerda de B, os valores são tidos como negativos. Então, pessoal, para que a gente possa introduzir os conceitos de função seno, cosseno, tangente, cotangente, a gente precisa considerar, tá, essa figura aqui. Né?
com esses 4 eixos, ou seja, nós temos o ciclo trigonométrico e esses 4 eixos. Eixos dos cossenos, senos, tangentes, cotangentes. Então, pessoal, eu vou agora, com muita calma, introduzir o conceito de cada uma das funções. Ao todo, pessoal, são 6 funções, né? Seno, cosseno, tangente, cotangente. Também tem a função secante e a função cossecante. Eu vou trabalhar basicamente com as 4 primeiras, tendo em vista que são as funções mais utilizadas no cálculo diferencial e integral, tá? Mas aquele aluno curioso, que é sempre bom, né? O aluno curioso, em relação ao conteúdo, é sempre bom, né? Aquele aluno curioso, que queira entender, né, o conceito da função secante e da cossecante, pode pesquisar nos livros. Caso vocês, pessoal, tenham dúvidas, pode me trazer aqui, que eu atendo vocês com a maior satisfação, ok? Eu não vou trabalhar com as funções secante e cossecante em virtude de 2 coisas. Primeiro, o nosso tempo, tá? E segundo, porque são funções que são utilizadas em cálculos, são, mas raramente. Olha só. Então, aqui nós temos o nosso ciclo trigonométrico. Se eu estou considerando aqui o eixo U, aqui o eixo V, né? Se eu estou considerando aqui essa circunferência como ciclo trigonométrico, significa dizer que o raio é 1, ok? Então, por exemplo, pessoal, se eu der um número x, né, positivo, como é que eu determino o seno de x? Então, eu vou partir aqui desse ponto A, pelo fato do x ser positivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, um arco de circunferência e vou parar aqui num ponto P, de tal forma que a medida do arco AP seja x. Então, essa medida aqui seja x. Então, o seno de x, como é que a gente calcula o seno de x? Eu pego esse ponto e eu vou projetar aqui no eixo dos senos. Tá? Se eu chamar esse ponto de B, então o seno de x, por definição, vale B. Ok? Se eu pegar agora aqui, por exemplo, pessoal, vamos mudar aqui a cor. Se eu pegar agora aqui um x negativo, o que é que vai acontecer? Então, você vai partir do ponto A, vai caminhar no sentido, dessa vez, horário, até, eu vou chamar aqui de um ponto P'. Ok? De um ponto P'. Ora, esse arco AP' é um arco de circunferência, tá? Cuja medida não, né? Cujo comprimento vai ser módulo de x, porque x é negativo. Certo? Mas, se a gente quer determinar, pessoal, o seno de x, você vai projetar o ponto sobre o eixo dos senos. Então, vamos supor que aqui é um ponto B'. Então, nesse caso, o seno de x vai ser B'. Percebam um negócio, pessoal. Ó, de 0 para cima, os valores são sempre positivos. De 0 para baixo, os valores são sempre negativos. Ok? Então, para ficar mais claro para vocês, deixe-me exemplificar aqui. Deixe-me exemplificar. Vou apagar tudo aqui, certo? E eu vou começar a dar valores. Vamos dar valores. Por exemplo, vamos considerar, certo? Que aqui seja π sobre 4. Né? Tá feio aqui, mas deixa eu ajeitar aqui. Mesmo sem ter mostrado isso para vocês ainda, eu vou assumir certos valores aqui, só para facilitar o entendimento da função seno. Então, vamos supor que aqui seja um arco, né? Um arco aqui, ó, AP, né? Aqui é um pontozinho P, né? Arco AP de medida π sobre 4, né? Então, veja bem, pessoal. Então, esse x aqui, pessoal, na verdade, quem é o x? Eu vou até colocar aqui, porque eu já estou botando o valor.
esse x aqui, esse ângulo central aqui, é exatamente π sobre 4. Né? Então, se esse arco AP é um arco de medida π sobre 4, o ângulo central é π sobre 4, conforme a gente viu ontem. Então, qual é o seno de π sobre 4? Você vai pegar esse ponto aqui, pessoal, e vai projetar aqui, ó. Tá? E esse comprimentozinho aqui, ó, daqui para cá, é o valor do seno de π sobre 4. Embora eu não tenha mostrado isso ainda para vocês, mas esse valor é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de π sobre 4 vai ser raiz de 2 sobre 2. Se vocês olharem aquela figurinha, que a gente até revisou na aula de hoje, né, no início, vocês vão encontrar esse valor lá. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Que é a mesma coisa que seno de 3π sobre 4, né? Porque 3π sobre 4 vai ser o suplemento de π sobre 4. Ok, pessoal? Então, o que é que a gente faz? Então, você deu um arco com uma medida. Como é que eu calculo o seno dessa medida? Você projeta o ponto no eixo dos senos, tá? E o quê? E verifica quanto mede o comprimentozinho, né? Desse ponto que vai de 0 até aqui. Vamos dar outro exemplo. Vamos dar agora um exemplo negativo. Vamos supor que a gente agora queira determinar o seno de menos π sobre 6. Como é que a gente faz isso? Ora, menos π sobre 6, ó, vamos partir do ponto A e vamos escrever um arco aqui, ó. Tá? Esse arcozinho aqui é um arco menos π sobre 6. Como é que a gente calcula o seno de menos π sobre 6? Deixa eu colocar aqui um parênteses, só para chamar a atenção do menos. Você vai pegar esse valor, ó, e vai projetar aqui, ó. Ora, vamos notar aqui que como eu estou abaixo do zero, o valor vai ser negativo. Certo? Eu vou adiantar para vocês que esse valor aqui é menos meio. Como é que a gente obtém esse menos meio? Então, você pega aqui, ó, esse ponto, projeta no eixo dos senos, certo? E aí, depois que você encontra a interseção, você calcula essa distância, obviamente levando em consideração o sinal, que no caso aqui é menos, por quê? Simplesmente porque o pontinho ficou abaixo desse Ozinho aqui, ó, que é a origem do sistema cartesiano, ok? Então, pessoal, por essa explicação aqui, fica claro para a gente o seguinte, tá? Fica claro que se eu percorro o ciclo trigonométrico, vamos percorrer o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário. Se eu pego um arco que está no primeiro quadrante, o seno vai ser sempre positivo. Por quê? Quando eu projetar, os pontos estarão sempre acima do zero. Se o arco estiver aqui no segundo quadrante, vai acontecer a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos projetar, vamos supor que eu tenho esse arco aqui, ó. Vou chamar aqui de P. Arco AP. E eu quero determinar o seno desse arco, né? Então, você vai projetar esse pontinho para cá, ó. Então, vai ser essa distância, vai ser de 0 até aqui. Então, toda vez que a gente escreve um arco no primeiro ou segundo quadrantes, o seno sempre vai ser um número positivo, que vai estar, né, obviamente, entre 0 e 1. Por que 1? A gente deve lembrar que o raio da circunferência, né, o raio do ciclo trigonométrico, é 1. Certo? Então, pelo fato do raio ser 1, se o arco está no primeiro ou segundo quadrantes, o valor do seno vai estar compreendido entre 0 e 1. Obviamente que se eu estiver no ponto A, que corresponde a 0 π, né? Quanto é o seno de 0? Ó? Se eu projeto esse ponto aqui no eixo dos senos, dá o próprio zero do sistema cartesiano. Então, o seno de 0 é 0. Se eu estou nesse pontinho aqui, ó, que é o pontinho B, é justamente a interseção do ciclo com o eixo dos senos, aqui eu tenho π sobre 2. Né? O arco aqui que vai de A até B é π sobre 2. Ora, quando eu projeto esse ponto no eixo dos senos, a projeção é o próprio ponto. Ele já está em cima do
do eixo dos senos. E como o raio é 1, então a conclusão que a gente chega é que o seno de π sobre 2 é 1. Agora vamos pegar o ponto aqui, ó, a linha. O arco a linha, no sentido anti-horário, né? Mede π. Quando eu projeto esse ponto aqui no eixo dos senos, novamente coincide com a origem do sistema cartesiano. Portanto, o seno de π também é zero. Perdão, seno de π também é zero, igual a seno de zero. Se agora eu venho para esse ponto aqui, que a gente chama, convenciona de belinho, né? Que aqui é o 3π sobre 2, né? Aqui vai ser π, aqui vai ser π sobre 2, aqui vai ser 3π sobre 2. Se eu quero saber o seno de 3π sobre 2, eu vou projetar esse ponto no eixo dos senos, que é o próprio ponto. Mas veja que esse ponto aqui, ó, ele vale menos 1, porque o raio é 1. Portanto, o seno de 3π sobre 2 vale menos 1. Se eu completo a volta, né? Aqui é 0, mas também aqui é 2π. Se eu completo uma volta completa, eu fico exatamente em cima do zero, né? Então, seno de 2π vai ser igual a seno de zero, que é 0. Então, pessoal, percebam que para a gente definir a função seno, o que é preciso fazer? A gente escolhe, a gente recebe, né? A gente pega um número real, x qualquer, e você marca no círculo trigonométrico um arco cuja medida seja x, e aí esse ponto P, que é a extremidade do arco, você projeta no eixo dos senos. Projetado, você mede a distância da origem do sistema cartesiano até esse ponto. Então, esse valorzinho aí corresponde ao seno do arco. Vou colocar aqui novamente o OV. Aqui é a origem do ciclo trigonométrico, ponto A. Certo? Então, vamos notar o seguinte. Toma um número real x, positivo. Então, se o número real x é positivo, a gente vai percorrer o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário. Vamos admitir que o x, tá? Que o x esteja no primeiro quadrante. Como é que eu calculo o seno de x? O seno desse, né, da medida desse arco central AOP. Por definição, o seno desse x, você projeta aqui o pontinho aqui e calcula essa distância aqui, ó. Então, essa distânciazinha aqui corresponde ao seno de x. Vamos agora sair daqui e vamos para escrever um arco agora, certo? De tal forma que o x, ele caia, vamos dizer assim, no segundo quadrante. Então, aqui, pessoal, ó, o x corresponde a esse ângulo aqui, ó. E aqui seria o x, tá? Nós temos um ângulo central AOP, de medida x. Como é que eu calculo o seno de x? Novamente, eu pego a extremidade P, projeto no eixo dos senos. Então, o valorzinho aqui, ó, esse valorzinho aqui, ó, essa medidazinha aqui, ó, todinha até o zero, corresponde ao valor do seno de x. Então, a primeira conclusão que eu chego aqui é que se o arco de circunferência está no primeiro ou segundo quadrantes, o seno da medida desse arco sempre vai ser positivo. E mais, vai estar entre 0 e 1. Podendo ser 0, podendo ser 1. Quando é que vai ser 0? Quando eu estiver aqui no ponto A, que é o 0, estiver aqui no ponto A', que corresponde a um arco de medida π, né? Aí o seno vai ser 0. E aqui no ponto B, que corresponde a π sobre 2, o seno de π sobre 2 vai ser 1, que é justamente o raio da circunferência. O raio do ciclo trigonométrico. Ok? Agora vamos notar o seguinte. Vamos pegar agora. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar agora um valor para x de tal forma que ele caia, né, a extremidade do arco, que eu quero dizer, né? No terceiro quadrante. Então, vamos pegar um valor x de tal forma que o arco associado a ele esteja no terceiro quadrante. Então, significa dizer, pessoal,
que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo central, AO, vou chamar isso aqui agora de P', ele corresponde a um certo X. Eu vou até apagar esse aqui, para não coincidir, não confundir com esse. Então, veja, ó, o meu arco AOP' é um arco de circunferência cuja medida, certo, cai, vamos dizer assim, né, um valor que está no terceiro quadrante. Então, qual seria o seno desse X? Você projeta o ponto P' novamente no eixo dos senos. Aí, qual vai ser o seno de X? Vai ser esse valor aqui, ó. Que, obviamente, vai ser negativo. Por quê? Porque aqui nós estamos abaixo da origem do sistema cartesiano. Então, é por isso que arcos de circunferência, cuja medida, né, esteja no terceiro quadrante e também no quarto, né, eles possuem seno negativo. E mais, né, eu sei até mais. Como aqui eu sei, né, esse ponto aqui é o 3π sobre 2, e eu sei que o seno de 3π sobre 2 é menos 1, porque corresponde justamente a essa medida aqui, ó, todinha, né? Então, eu sei que quando um arco está no terceiro ou quarto quadrantes, o seno desse arco vai estar compreendido entre -1 e 0. Professor, Pois mas não? mesmo ele indo no sentido anti-horário? Sim, sim. Sim, tanto faz. Ora, como eu estou falando em terceiro quadrante, pessoal, eu estou falando que eu estou percorrendo o sentido trigonométrico no sentido anti-horário. Certo? Mas eu poderia ter percorrido no sentido horário. Então, por exemplo, se esse A, vamos supor aqui, que esse P' aqui, tá? Vamos supor que esse P' aqui, ele seja 5π sobre 4. Então, o seno dele, o seno de 5π sobre 4, eu vou ainda mostrar para vocês, o seno de 5π sobre 4 é menos, vou apagar aqui, raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Agora, se eu pego aqui, pessoal, ó, se eu pego um arco, se eu parto agora de A no sentido, deixa eu colocar aqui em vermelho, no sentido horário, se eu parto de A e paro nesse ponto, esse arco aqui, ó, ele corresponde a quem? Ele corresponde a menos 3π sobre 4. Isso significa dizer, como eu caí aqui no mesmo ponto, que o seno de menos 3π sobre 4 também vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Por quê? Como o ponto coincidiu, né, com 5π sobre 4, ao projetar esse ponto no eixo dos senos, vai cair no mesmo ponto. Ok? Vamos notar, pessoal, que o fato do arco ser positivo ou negativo, ele indica apenas o sentido de percurso. Então, o que a gente percebe claramente aqui é que arcos, certo? Que estão, né, arcos cujas medidas estão no primeiro e segundo quadrantes, o seno é sempre positivo. No terceiro e quarto quadrantes, o seno é sempre negativo. Ok? E quando eu falo em quadrantes, é porque eu estou percorrendo sempre, né, os arcos no sentido anti-horário. Ok? Porque aqui nós temos o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? Então, outra conclusão que a gente tira, pessoal, é que o seno, o menor valor que ele assume é -1 e o maior valor que ele assume é 1. Por isso que a gente diz que o seno de x é maior ou igual que -1 e menor ou igual que 1. Você pode botar aí seno de 1 milhão. Não tem problema. O valor de seno de 1 milhão vai estar entre -1 e 1. Certo? Podendo ser -1 e 1. Ok?
Eu já passei por essa informação, né? Seno de 0, seno de π sobre 2, seno de π, seno de 3π sobre 2, seno de 2π. Estou dando essa informação. Já passei por essa informação. Já passei por essa informação aqui também. Que são as mais importantes. São as mais importantes. Deixe-me pular para essa 7ª informação aqui. Depois eu falo sobre a 5ª e a 6ª. Vamos lá. Novamente, aqui nós temos a origem do ciclo. Aqui é o ponto A. Certo? Agora vamos notar o seguinte, pessoal. Ó, vou pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui um arco de medida π sobre 3. Certo? O seno de π sobre 3, pessoal, é raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, nós temos um arco aqui AP, cujo comprimento, né, mede π sobre 3. E por que que o seno de π sobre 3 é 3 meios, tá? Você vai projetar esse pontinho aqui, ó, no eixo dos senos, e esse valor aqui, ele corresponde exatamente a raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, mas como é que eu sei que realmente esse segmentozinho aí, ele mede raiz de 3 sobre 2? Né? Aí a gente, é o que eu falei agora há pouco, né? Não provei isso para vocês. Certo? Aí eu teria que mostrar isso para vocês. Geralmente a gente usa triângulo equilátero para mostrar essa informação aqui. Mas não vamos nos preocupar com isso nesse momento, tá? Isso é secundário. A demonstração dessa igualdade aqui, pessoal, é secundária. Né? Talvez a gente nem faça isso para não tumultuar, né, as informações, por ser muita informação. O que é importante aqui é você saber que seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Isso é que é importante você saber. Ok? Agora, veja só, pessoal. Olha só. Vamos prestar atenção no seguinte. Vamos pegar π sobre 3 e vamos somar o π sobre 3 mais uma volta, mais 2π. Quanto é que dá? 7π sobre 3, né? Você fica 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 7π sobre 3. O que é que eu estou querendo dizer? Ó, se esse ângulo central aqui corresponde a π sobre 3, se a gente passar a considerar o 7π sobre 3, o que é que vai acontecer? Nós vamos obter um arco de circunferência cuja extremidade vai cair exatamente aqui sobre P. Por quê? Isso significa dizer que o seno de 7π sobre 3 também vai ser quem? Vai ser raiz de 3 sobre 2. Os valores de seno de x são sempre iguais quando a gente pega o arco x e soma 2π. Então, se seno de x é igual a um certo b, seno de x mais 2π também vai ser o mesmo b. Certo? Então, por conta disso aqui, ó, dessa igualdade, a gente diz que o seno de x é uma função trigonométrica periódica. Por quê? Porque ela se repete a determinado período. E, no caso, o período aqui é este número aqui, ó. Que, no caso, é 2π. Então, o seno de x é uma função periódica cujo período é 2π. Ou seja, de 2π em 2π, o valor do seno se repete. Ok? Então, se você pega, por exemplo, você pega aqui, vamos pegar o próprio zero. Zero. Seno de zero é zero. Dê uma volta. Some 0 a 2π. Dá 2π. Seno de 2π também é zero. Dê outra volta. 2π mais 2π vai dar 4π. Seno de 4π também é zero. Você veja que de 2 em 2π, a função seno, ela repete o valor do ar. Então, se seno de x é b, seno de x mais 2π também vale b. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta.
São importantíssimas essas informações. Vocês não podem deixar de saber, de conhecê-las. A 7, tá? Ela é importante, mas não é tão importante. Ok? E as informações em 5 e 6 são informações secundárias. A gente poderia, por exemplo, passar o material de hoje sem dar essas informações. Mas eu resolvi colocá-las aqui. Caminhando sobre o primeiro ou quarto quadrantes, a função seno é uma função crescente. Significa dizer que os valores vão sempre aumentando. Isso é fato, né? Ó, por exemplo, marca aqui ó, um ponto, outro ponto. Vou marcar só esses 3 pontos. Vou marcar P, vou marcar P' e vou marcar aqui P 2 linhas. Agora vamos notar o seguinte, ó. Qual é o seno de P' aqui, ó? Desse arco AP', né? Eu chamar isso aqui de medida X. Qual é o seno aqui, ó? É esse valor aqui, ó. Certo? Mas se eu chamar esse ângulo agora aqui, ó, de Y, para não misturar com X, qual vai ser o seno de Y? Vai ser esse valor agora aqui, ó. Então, o valor aumentou. Certo? Então, aqui, ó, o seno de X, o seno de X vai ser menor do que o seno de Y. E se você marca um outro ponto aqui, ó, e esse arco aqui corresponde a Z, ó, o seno aqui, ó, já vai ser maior. O seno aqui já corresponde a isso aqui, ó. Então, menor do que o seno de Z. Então, X menor do que Y menor do que Z. A gente acabou de ver aqui no ciclo trigonométrico que o seno de X é menor do que o seno de Y, que é menor do que o seno de Z. Tá? Então, no primeiro quadrante, a função seno, ela sempre cresce. Certo? Deixa eu só colocar aqui. Então, esse corresponde a seno de X. Essa chave aqui corresponde ao seno de Y. E esse aqui corresponde ao seno de Z. Coisa semelhante, pessoal, acontece no quarto quadrante. Agora, ao contrário, né, do que acontece no segundo e terceiro quadrantes. Então, se os arcos, né, se o arco X, ele percorre o segundo ou terceiro quadrantes, o que vai acontecendo é o quê? Né? Vai acontecendo que os valores do seno irão diminuindo. Ok? Vamos ver isso aqui. P, P' e P 2 linhas. Certo? Então, aqui eu tenho um arco X, ó, vou marcar até o ponto aqui, até a... Opa, eu torto. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó. Até P, aqui até P', e aqui... Então, aqui eu tenho, vou chamar isso aqui de X, eu vou chamar isso aqui de Y, e eu vou chamar isso aqui de Z. O que é que a gente percebe, ó? O seno de X é esse valor aqui, ó. O projeto, o seno de X é esse valor aqui, ó. Tá? O seno de X é esse valor aqui, ó. É 0. Do de P', ó. Então, isso aqui corresponde ao seno de X. Esse aqui corresponde ao seno de Y. E eu projeto agora o P 2 linhas, tá? Então, vai dar, ó. Esse aqui corresponde ao seno de Z. Então, os arcos, ó, X, né? X menor do que Y, menor do que Z, mas o que é que a gente encontra? O que é que a gente encontra em relação aos valores? A gente encontra aqui o seno de X é maior do que o seno de Y, que é maior do que o seno de Z. Então, o aspecto de uma função decrescente. Os arcos vão aumentando, mas os valores vão diminuindo. Né? Os valores, eu digo, as imagens desses arcos, pela função seno. Ok? Então, efeito semelhante acontece no terceiro quadrante também. É por isso que no segundo e terceiro quadrantes, a gente diz que a função seno de x ela é decrescente. Ok, pessoal? Olha só, gente.
De todas essas propriedades que eu listei aqui, eu gostaria que vocês aprendessem bem direitinho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. As demais são informações secundárias. Uma vez entendido o conceito da função seno, para a gente entender o conceito da função cosseno, vai ficar mais facilitado, vamos dizer assim. Ok? É uma função cujo domínio são os reais. O contradomínio são os reais, embora a imagem, né, vai de -1 a 1. Intervalo fechado de -1 a 1. Certo? Então, o domínio da função seno é o conjunto de todos os números reais. Consequentemente, né, no sistema cartesiano, a gente marca nesse eixo aqui, no eixo horizontal, o domínio da função. Então, aqui deveria ser a reta toda. Né? E aqui a gente marca o contradomínio, certo? Que também é a reta toda. Mas como a gente viu aí acima, a função seno ela é periódica, ou seja, de 2 em 2π ela se repete. É por esse motivo que a gente apenas ilustra o gráfico da função seno por meio de um período de 2π. Vai de 0 aqui a 2π. Daqui para frente, de 2π para frente, o gráfico continua repetindo, digamos assim, o mesmo formato. E também, antes de 0, ele também repete o mesmo formato. Então, aqui eu só estou ilustrando o gráfico, né, parte do gráfico da função seno de x, que vai compreendido no período de 0 a 2π. Esses pontinhos que estão aqui em preto, pessoal, estão todos marcados, né? E eu estou usando o 1 aqui, ó. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é -1, seno de 2π vale 0. Eu marquei, ó. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2, ó, 1. Seno de π também vale 0, seno de 3π sobre 2 vale -1, e seno de 2π vale 0. Agora, por que o gráfico tem esse aspecto, né, que é chamado de senoide, né? Tem um aspecto assim, meio que parabólico, né? Por que não é uma reta, professor? Por que eu não ligo, por exemplo, o 0 a esse ponto a π, esse ponto aqui a esse ponto aqui? Porque não é uma reta. Pessoal, ó, por exemplo, aqui, ó, entre 0 e π sobre 2, existem os arcos notáveis π sobre 6, que é 30 graus, π sobre 4, que é 45 graus, e π sobre 3, que é 60 graus. Quando a gente vai calcular os valores de seno de π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, os valores serão, respectivamente, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Ou seja, seno de π sobre 6 vale meio, seno de π sobre 4 vale raiz de 2 sobre 2, e seno de π sobre 3 vale raiz de 3 sobre 2. Ao marcar esses pontos aqui, no sistema cartesiano, nós vamos encontrar aqui, ó, esse arcozinho aqui. Né? Logo, não vai ser uma reta. A mesma coisa daqui para frente, né? Então, a gente vai ter que calcular aí o seno, por exemplo, de 3π sobre 4, 5π sobre 6, né? No caso, 3π sobre 4, para estar no segundo quadrante, e também que vai ser 2π sobre 3. Ok? E aí, quando a gente marca o seno desses arcos, nós vamos encontrar também que aqui vai ser, digamos assim, né? Não vai ser linear. De tal forma que se eu marcasse aqui todos esses pontos, pessoal, né, a gente poderia ligar os pontos e nós vamos ter exatamente um gráfico que tem esse comportamento aqui. Eu não quis colocar um gráfico com os outros valores para não encher muito aqui esse gráfico. Tá? O que é importante para a gente conhecer o aspecto do gráfico, o formato que ele toma. Ok? Mas para aqueles alunos mais criteriosos, vocês podem ir determinando aí os valores, né, de seno dos arcos notáveis que estão no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, e depois ir ligando esses pontos aí. Você vai chegar num gráfico que tem exatamente esse aspecto aqui. Ok? Esse gráfico também é importante.
É importante a gente ter esse gráfico em mente.